Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje faremos devocional do dia 5 da nossa Bíblia, devocional do Robert McCheyne. Você que não tem, pode adquirir pelo nosso site, marcasdoevangelho.com.br. Hoje, leitura do dia 5 de abril, Levítico 8, Salmo 9, Provérbios 23 e 1 Tessalonicenses 2. O versículo que eu tirei para nós meditarmos hoje, daí sai um tema, é 1 Tessalonicenses 2 e o verso 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova nossos corações. Vamos pensar assim, aprovados de Deus. Como nós somos aprovados de Deus? Primeiro, Levítico 8. Nós somos aprovados de Deus porque somos feitos ministros da graça. Levítico 8 trata da consagração de Arão e seus filhos. Quando Arão veste todo aquele aparato cerimonial, com a sua mitra, com o seu manto sacerdotal, com pedras valiosíssimas como o diamante e muitas outras pérolas, onde ele é ungido com óleo que desce sobre a sua cabeça e suas vestes, onde tudo aquilo é ungido com óleo, e então Arão e seus filhos são consagrados sacerdotes, ministros, aqueles que vão estar anunciando a bondade de Deus por meio dos sacrifícios, os holocaustos, os votos e as ofertas, aqueles que serão ministros da graça para o povo da antiga aliança. Depois de ler tudo isso, a gente entende que nós também somos ministros da graça. 1 Pedro 2 e 9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo, nós somos aprovados de Deus, porque o Salmo 9 diz que nós somos cheios de gratidão. O salmista escreve esse salmo para mostrar o quanto Deus fez na vida dele um grande livramento. Então ele diz como ele foi cercado, e ele vai se encher de ação de graça exatamente por causa da sua grande salvação. Ele fala, para que eu cante todos os teus louvores nas portas das filhas de Sião, e me alegre na tua salvação, porque Deus o livrou, porque Deus o salvou. Ele está cheio de gratidão, ele oferece ações de graça, e a Bíblia diz que nós devemos crescer em ações de graça, que nós devemos em tudo dar graças a Deus. Então o crente deve ser alguém extremamente cheio de gratidão, de reconhecimento. Hoje o esquecimento tem sido o inimigo da piedade, porque nós estamos deixando de sermos gratos a Deus por todas e qualquer provisão que Ele tem dado a seu povo. Nós somos aprovados de Deus por causa daquilo que Provérbios 23 diz, o versículo 17 diz que o coração dos crentes não deve invejar os pecadores, antes ele permanece no temor do Senhor. E ele vai relacionar aqui várias coisas, mostrando que o coração do crente não inveja os pecadores. Então esse crente se enche de instrução, ele ouve a palavra do Senhor, ele ama a repreensão, e ele não vai imitar aqueles que vivem nas bebedeiras, nos bares. E então Provérbios vai começar a falar o fim vergonhoso daqueles que entregam as suas vidas às bebidas alcoólicas. Perdem seus amigos, perdem sua reputação, perdem sua fé, perdem sua família, perdem a sua liberdade de não poder fazer mais isso, porque se tornam escravos, se tornam
dominados pelo vício. Mas aqueles que são aprovados de Deus, não enchem o coração com a alegria do vinho, mas sim se alegram em Deus pela comunhão e pela intimidade que tem com Deus, e por causa do temor de Deus. O povo de Deus se afasta de tudo quanto é alcoólico, para que seu entendimento não seja entenebrecido pelo pecado. Nós somos aprovados de Deus por causa daquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2. Paulo diz que a nossa entrada no vosso meio não foi vã, de que nós sofremos em vários lugares por amor do Evangelho, e que nós não usamos de engano, de palavras de lisonjas, a fim de buscar a glória dos homens. Então Paulo vai dizer aqui que eles estão exercendo o ministério para agradar a Deus e não para agradar os homens, que eles não estão buscando o louvor dos homens, que eles não estão aqui sendo movidos pela idolatria da aprovação alheia, eles não estão aqui tentando agradar as pessoas, mas estão tentando agradar unicamente a Deus. Se você quiser agradar a Deus, necessariamente você precisa desagradar os outros. Não tem como agradar ambos. Ou a gente vai amar um e odiar o outro, como Jesus disse sobre as riquezas e a Deus. Então, se você quiser ser aprovado de Deus, primeiro você precisa se beneficiar da graça maravilhosa que nos transforma em ministros da graça, sacerdotes chamados para servir a Deus nos dons maravilhosos da graça de Deus. O seu coração estará cheio de gratidão por essa tão grande salvação. Seu coração será guiado pelo temor do Senhor e não vai imitar aqueles que vivem nas bebedeiras, nos barzinhos e nas micaretas da vida. E você vai procurar em tudo agradar a Deus e não aos homens. Vai procurar o louvor de Deus e não o louvor dos homens. Vai preferir a glória de Deus e não a glória do mundo. E você não vai estar preocupado com a aprovação alheia, porque você vive unicamente para ser aprovado por Deus. Hoje nós vamos orar com as crianças o Salmo 4. Você pode baixar esse livreto de oração no nosso site, para que as suas crianças possam orar e você possa orar com ela. Nós vamos orar o nosso livreto de oração hoje, que é o Salmo 5. Hoje a leitura é do dia 5. E eu queria orar com você, já que o Salmo de hoje é pequeno. O Salmo diz assim: ouve, Senhor, nossas orações. Atende nosso clamor, ó soberano e eterno Deus. Não nos deixe ficar um dia sequer sem orar. Ajuda-nos a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Arrependendo-nos de todos os nossos pecados, pois o Senhor não tem prazer naqueles que vivem na prática do pecado. Somente por Tua graça e misericórdia podemos nos aproximar de Ti e receber o perdão dos nossos muitos pecados. Ajuda-nos a sermos santos, tanto quanto seja possível ser santo desse lado de cá. Não nos deixe viver como os ímpios que desprezam a Tua lei. Glorificamos o Teu nome, confiamos e nos alegramos no Teu grande amor, por ter revelado a nós o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom o tempo todo, pois nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós também estamos orando pela Coreia do Norte, o país número 1 em perseguição contra os cristãos, que são perseguidos, presos e mortos, e são levados para campos de trabalhos forçados em áreas remotas. Que o Senhor dê força, resistência aos irmãos desse país, e que esses líderes se convertam e possam dar liberdade aos cristãos para que possam cultuar a Deus. Deus abençoe você. Quero orar com você nesse momento. Senhor, opera uma obra poderosa no meio do seu povo. Ajuda teus filhos. Ajuda-nos em nossas leituras devocionais. Ajuda-nos nesse tempo de crise, Senhor. Opera uma obra poderosa na vida de cada um daqueles que nos assiste nesse momento. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você.
Deus abençoe sua família. Deus guarde você em todas as coisas. No nome de Jesus.